Números, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés: Envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos líderes em Israel, um de cada tribo. Estes eram seus nomes: de Ruben, Samua, filho de Zacur; de Simeão, Safate, filho de Ori; de Judá, Calebe, filho de Jefoné; de Issacar, Igal, filho de José; de Efraim, Oséias, filho de Num; de Benjamim, Paute, filho de Rafu; de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; de Manassés, uma tribo de José, Gade, filho de Suzi; de Dan, Amiel, filho de Gemali; de Azer, Setur, filho de Micael; de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra. Moisés deu a Oséias, salvação, filho de Num, um novo nome: Josué, Deus salva. Antes que partissem para a missão de reconhecimento de Canaã, Moisés os advertiu: Subam através do Neguebe, e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é. Analisem o povo que vive lá. É forte ou fraco? É numeroso ou pequeno? Observem a terra. É agradável ou ruim? Descrevam as cidades em que eles moram. Elas têm muros ou não são fortificadas? E analisem o solo. É fértil ou inaproveitável? Há florestas na terra? E tentem trazer umas amostras dos produtos da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Depois disso, puseram-se a caminho. Eles observaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, perto de Lebo-Hamate. Sua rota atravessava o deserto de Neguebe e conduzia a Hebrom. Ainã, Sesai e Talmai, descendentes do gigante Enaque, viviam ali. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um único cacho de uvas, e foram necessários 2 homens para carregá-lo pendurado numa vara. Também colheram romãs e figos. Chamaram o lugar Vale de Escol, Vale do Cacho de Uvas, por causa do enorme cacho de uvas que cortaram ali. Depois de 40 dias de reconhecimento da terra, eles voltaram para seu povo. Eles se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e fizeram um relato a todo o povo e mostraram os frutos da terra. Então, contaram a história da viagem. Fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, manam leite e mel ali. Vejam só estes frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel, e suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas estão espalhados pelo Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus ocupam a região montanhosa. Os cananeus estão estabelecidos à margem do mar Mediterrâneo e ao longo do Jordão. Calebe pediu uma parte e disse: Vamos subir e conquistar a terra! Agora! Nós vamos conseguir! Mas os outros disseram: Não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: Observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Números, capítulo 14.
Toda a comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas começaram a se queixar. Por que não morremos no Egito? Ou então no deserto? Porque o Eterno nos trouxe para cá. Foi para nos matar aqui? Nossas esposas e filhos serão tomados como reféns. Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo estavam todos dizendo uns aos outros: Vamos escolher um novo líder. Vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a comunidade, reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali: A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem. E Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno, e não tenham medo daquele povo. Eles serão um café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma, e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Mas a comunidade, já se armando, começou a falar em apedrejá-los. Foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas a viram. O Eterno disse a Moisés: Quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Quanto tempo ainda vão se negar a confiar em mim? E depois de todos os sinais que fiz no meio deles, para mim chega. Vou feri-los com uma praga e matá-los. Mas de você farei um povo maior e mais forte que qualquer povo que já existiu na terra. Mas Moisés disse ao Eterno: Essa notícia chegará aos ouvidos dos egípcios. Dirão que libertaste esse povo do Egito com grande demonstração de poder para fazer isso com eles. Os egípcios vão espalhar isso pelo mundo inteiro. Eles já sabem que és o Eterno, que estás do lado desse povo, que estás presente entre eles, e que eles te veem com os próprios olhos na nuvem que paira sobre eles, na coluna de nuvem que os conduz de dia e na coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo com um só golpe, todas as nações que souberem desse fato dirão: o Eterno não conseguiu levar aquele povo para a terra que havia prometido a eles. Por isso os matou no deserto. Em vez disso, que a força do Senhor se manifeste e seja engrandecida, segundo o que prometeste. O Eterno, que demora em se irar e que é grande em amor leal, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, se bem que não faça vista grossa ao pecado, mas estende as consequências dos pecados dos pais aos filhos, até a terceira geração e mesmo até a quarta. Por favor, perdoa as maldades desse povo, com base na imensidão do teu amor leal, como sempre os tens perdoado desde a saída do Egito. O Eterno disse: Eu os perdoarei, em consideração às suas palavras, Moisés. Mas tão certo como vivo, e como a glória do Eterno enche toda a terra, nem mesmo um desses que viram a minha glória e os sinais e milagres que fiz no Egito e no deserto, e me provocaram o tempo todo, fechando os ouvidos para mim. Nenhum deles porá os olhos na terra que prometi solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos que me trataram com desprezo verá a terra. Mas com meu servo Calebe, a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou, e seus filhos a herdarão. Já que os amalequitas e cananeus estão tão bem estabelecidos nos vales neste momento, mudem a rota e voltem para o deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Eterno disse a Moisés e Arão:
Quanto tempo ainda vai durar essa murmuração contra mim por essa comunidade infestada pelo mal? Eu estou cheio de queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, decreto do Eterno, eis o que vou fazer. Os cadáveres de vocês serão espalhados pelo deserto. De todos os que foram contados no recenseamento e estão com 20 anos de idade ou mais, de toda essa congregação de murmuradores e resmungões, nenhum entrará na terra para fazer sua habitação ali, na terra prometida solenemente, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os filhos de vocês, exatamente os que vocês disseram que seriam tomados como reféns, são esses os que desfrutarão a terra que vocês rejeitaram, enquanto os cadáveres de vocês apodrecerão no deserto. Os filhos de vocês viverão como pastores no deserto durante 40 anos, vivendo com as consequências da infidelidade de vocês, até que o último homem desta geração caia morto no deserto. Vocês observaram a terra durante 40 dias, pois o castigo será 1 ano de deserto para cada dia. Uma sentença de 40 anos a cumprir pelos seus pecados. Um longo aprendizado a respeito do meu desgosto. Eu, o Eterno, falei, e executarei minha sentença contra toda essa comunidade infestada pelo mal, que se amotinou contra mim. Vocês encontrarão seu fim neste deserto. Todos morrerão aqui. Os homens que Moisés havia enviado para fazer o reconhecimento da terra e que fizeram circular os boatos, levando a comunidade a se queixar contra Moisés, morreram em seguida. Depois de espalhar informações falsas a respeito da terra, eles morreram vítimas de uma praga, num confronto com o Eterno. Apenas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram dos homens que foram enviados na missão de reconhecimento. Moisés comunicou a decisão do Eterno ao povo de Israel, e eles se entristeceram e choraram muito. Mas no dia seguinte, bem cedo, partiram na direção das montanhas, dizendo: Aqui estamos prontos. Vamos atacar a terra que o Eterno nos prometeu. Nós pecamos, mas agora estamos prontos. Mas eles foram repreendidos por Moisés. Por que estão desobedecendo ao Eterno outra vez? Isso não vai dar certo. Não ataquem ninguém. O Eterno não está com vocês nessa empreitada. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os amalequitas e os cananeus estão de sobreaviso e matarão vocês. Vocês deixaram de seguir o Eterno e de obedecer a Ele. Por isso, Ele não irá com vocês agora. Mas eles foram mesmo assim. Transpirando arrogância, rumaram afoitos para a região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança, nem Moisés saíram do acampamento. Os amalequitas e cananeus que viviam nas montanhas saíram das cidades e os atacaram. Os israelitas foram derrotados e perseguidos por todo o caminho até Ormá.